Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos finalizar o nosso estudo sobre funções orgânicas com os compostos sulfurados e halogenados. Bom, primeiramente, o que são compostos sulfurados? São aqueles que contêm enxofre na sua composição. Então, alguns desses compostos são análogos aos compostos oxigenados. Então, aí, nesse caso, quando um oxigênio é substituído por enxofre, a gente vai utilizar a sua nomenclatura usando o prefixo tio. Olha só, gente, o tio não é o irmão da mãe, tá bom, gente? Brincadeira, tá? Mas então a gente utiliza esse prefixo tio quando para indicar a substituição de um oxigênio por um enxofre, tá? Porque o enxofre e o oxigênio estão na mesma família da tabela periódica, que é a família 16. Então, eles realizam os mesmos tipos de ligações, beleza? Então, olha só, duas funções oxigenadas bastante importantes são os álcoois e os éteres, tá? Existe também compostos que são chamados de tióis, quando o oxigênio do álcool é substituído por um enxofre, né? Então, álcool, tiol, né? E quando o oxigênio do éter é substituído por um enxofre, nós temos os chamados tioéteres. Beleza, minha gente? Então, olha só, os tióis e tioéteres são compostos que têm aromas bastante característicos. Tá? Esses aromas podem ser bons, né? Ou podem ser agradáveis, ou podem ser não tão agradáveis assim. Então, alguns deles têm aromas frutados, né? Odores frutados bem característicos. Esse composto aqui chamado de alil tioéter, ele tem um odor característico de alho, né? Que algumas pessoas gostam, outras não, né? Eu particularmente gosto, né? Mas se for na ocasião certa, né? E, pessoal, alguns compostos sulfurados são utilizados na defesa dos gambás, né? Então, os gambás têm glândulas especializadas em produzir esse tipo de composto para sua defesa contra predadores, né? Então, a gente sabe que, né, os gambás são conhecidos como exalar odores que não são tão agradáveis assim. Beleza, gente? Outros compostos sulfurados bastante interessantes, né, do ponto de vista comercial também, são os sulfatos e os sulfonatos. Tá? Qual que é a diferença de sulfato e sulfonato? Né? O sulfato tem 4 oxigênios, né? Então a cadeia carbônica é ligada no oxigênio, que é ligada no enxofre, e os sulfonatos são ligados diretamente no enxofre e tem apenas 3 oxigênios. Então, esses compostos são derivados do ácido sulfúrico e do ácido sulfônico, respectivamente, tá? Que tem essa estrutura aqui. Então, por que esses compostos são interessantes do ponto de vista comercial? Nós utilizamos eles no nosso dia a dia como tensoativo aniônico. Então, nós já tínhamos falado um pouquinho sobre os tensoativos nas aulas passadas, né? Nós falamos dos carboxilatos, que são derivados dos ácidos carboxílicos, e também nós falamos dos sais de amônio quaternário, que são derivados das aminas, né? Então, esses compostos são compostos sulfurados e o laril sulfato de sódio aqui, que eu deixei como exemplo, ele é muito utilizado na formulação de shampoos e de detergentes, tá? Então, eles são usados em produtos de limpeza porque eles são tensoativos, né? Eu não falei sobre isso antes, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que são tensoativos. Olha só, tensoativos são compostos que reduzem a tensão superficial da água. Então, vocês já devem ter percebido que na superfície da água, né, se a gente pegar um copo d'água, uma bacia e passar a mão na sua superfície, a gente tem a sensação de que a água forma uma espécie de película, né? Então, isso acontece porque, como as moléculas de água interagem entre si por ligação de hidrogênio, então aquela superfície forma essa espécie de película, né, devido às forças de atração entre as moléculas de água que são bastante intensas. Então, os compostos tensoativos, né, os detergentes, os sabões, eles reduzem a tensão superficial da água
E a gente diz que dessa forma a água fica mais molhada, né? Porque quebrando essa tensão superficial, a água consegue penetrar mais facilmente nos tecidos, né? Ou entre os fios de cabelo para exercer a sua ação de limpeza, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, como exemplo, um carboxilato, mas os sulfatos, os sulfonatos também têm o mesmo tipo de ação. Então a gente viu, né, que eles têm uma parte apolar, né, uma cadeia carbônica apolar que interage com as moléculas de gordura e tem uma cabeça polar que interage com a água, tá? Então tem aquele caráter anfótero, ok? E uma propriedade muito interessante dos tensoativos, que eu não comentei antes, mas eu gostaria de comentar agora, é que eles são capazes de formar as chamadas micelas, tá? Micelas são essas estruturas onde a parte, né, a cabeça hidrofílica é aquilo que interage com a molécula de água, né? Então a parte hidrofílica fica voltada para fora e a parte hidrofóbica, né, a parte apolar, é voltada para dentro. Então, quando a gente vai fazer uma mistura de água com detergente, né, quando a gente mistura o detergente na água, se a concentração do detergente é baixa, então o detergente vai se posicionando aqui na superfície da água, né, nessa posição com a parte polar para dentro da água e a parte apolar para fora. Quando essa concentração é muito grande, né, quando a gente usa muito detergente sem necessidade, começam a formar essas micelas. Então, essas micelas vão aprisionar a gordura, a sujeira, e daí, quando a gente abre a torneira para enxaguar, né, a louça ou o nosso corpo ensaboado, aí a água interage com essa parte hidrofílica e arrasta essas micelas com a sujeira, tá? Uma coisa importante dizer é que não é necessário, né, formar as micelas para que a sujeira seja removida. Então, a gente não precisa usar detergente em excesso para lavar a louça, né? A gente gosta de fazer bastante espuma, enfim, mas não tem necessidade, né? Porque não precisa que a micela seja formada, não precisa ter muito detergente para que a sujeira seja removida. Porque só o fato da sujeira interagir com a cadeia apolar dos tensoativos, isso já é suficiente para fazer o efeito da limpeza. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. Então, agora eu vou falar rapidamente dos compostos halogenados. Então, como o próprio nome diz, compostos halogenados são aqueles que contêm halogênios. E o que são halogênios? São os elementos da família 17 da tabela periódica: flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Pessoal, a grande maioria desses compostos halogenados tem origem sintética, ou seja, eles são produzidos em laboratório, não existem naturalmente no meio ambiente, tá? Não são produzidos por organismos vivos. Alguns sim, mas a maioria não. Então, esses compostos, eles têm uma toxicidade bastante alta, tá? Porque pelo fato de serem halogenados, eles têm uma polaridade relativamente alta, então eles podem penetrar na nossa pele, se acumular no nosso organismo, tá? Então, alguns deles são tóxicos, né? Mas mesmo sendo tóxicos, tem algumas utilizações na indústria. Então, eles são muito utilizados em síntese orgânica, né, para se produzir moléculas de interesse, tá? Porque os compostos halogenados são bastante reativos, então eles são utilizados como reagentes para se produzir diversas substâncias, né? O clorofórmio e o diclorometano são compostos bastante conhecidos e são utilizados como solventes, tá? Na indústria e em laboratório, tá? Um exemplo de composto halogenado natural, né, que é produzido por organismos vivos, é a tiroxina, que é o hormônio da glândula tireoide. Né? Lembra lá das aulas de biologia que a gente deve ter uma alimentação que tenha quantidades de iodo
em níveis adequados, né? Inclusive, o sal de cozinha, ele é enriquecido com iodo, né? Se você olhar a embalagem, tá lá, sal iodado. Porque o iodo, ele está presente, né, na estrutura desse hormônio da tireoide. Então, o nosso organismo precisa do iodo para poder sintetizar esse hormônio. Beleza, gente? Outros compostos halogenados de interesse são os CFCs, né? CFC é a abreviatura de clorofluorcarboneto, tá? Eles foram muito utilizados, né, nos anos 90, nos anos 80, como gases refrigerantes, né? Como o gás de geladeira, né? Ele era utilizado para refrigeração, era utilizado em produtos aerosóis, mas aí se descobriu que esses CFCs reagem com a molécula de ozônio, então eles estavam destruindo a camada de ozônio, que ela é muito importante porque ela filtra o excesso de radiação ultravioleta. E daí, quando se foi descoberto, né, que os CFCs destroem a camada de ozônio, então ele foi proibido, né? Eu lembro, né, nos anos 90 eu era criança e eu lembro que quando começaram a surgir os primeiros aerosóis sem CFCs, vinha escrito lá na embalagem enorme: olha, esse aerosol não contém CFC, ele é ecologicamente correto. Então, hoje ele já não é mais tão utilizado, então a gente acaba não prestando tanto atenção, tá? Mas eu lembro disso na época. Outro composto halogenado bem interessante, né, do ponto de vista comercial, é o cloreto de vinila, tá? Então, é, esse radical vinil é o que tem uma insaturação entre carbonos, né? Aqui tem um átomo de cloro, por isso que chama cloreto de vinila, e ele é utilizado na produção do policloreto de vinila, que é conhecido como PVC, tá? Então, o PVC é um polímero muito utilizado para se fabricar encanamento, né? E aqueles forros, né, de teto que às vezes a gente vê em escolas, né, em indústrias, né? Então, é um composto halogenado que tem bastante aplicação comercial, né? Muito utilizado. Pessoal, então essa aula foi bem rapidinha. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau.